Olá, aqui estamos na presença de Deus. Bom dia, queridos irmãos. Deus os abençoe com a sua paz. Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de mais um dia, Senhor. Que o Senhor seja com todos, Pai, abençoando, livrando, trazendo, Senhor, a cada um dos teus filhos a tua paz. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica do livro de Provérbios, capítulo 9, a partir do verso 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venha, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Amém. Sabe os conselhos da palavra do Senhor. Vamos ao momento do louvor e em seguida um maravilhoso estudo bíblico. Tenha um dia abençoado pelo bondoso Pai de amor. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia
Mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti
Salta ao cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs da IPI Metropolitana de Brasília. Nós estamos começando nosso quarto encontro do estudo do livro do profeta Abacuque. Nós vamos entrar agora já no segundo capítulo, e é aquela parte em que nós encontramos, já Deus respondendo aos clamores do profeta. E aí nós vamos deparar com situações que vão nos desafiar aí, a partir das palavras, de Deus, respondendo aqueles estranhamentos que Abacuque fala, no primeiro capítulo, que a gente dividiu aí, especialmente no segundo, no terceiro encontros, Claro, nós tivemos o primeiro encontro, foi bastante introdutório para falar do livro, para falar do profeta da época dele. E agora nós vamos entrar na parte em que Deus começa a responder aí a Abacuque, depois de todos os seus questionamentos, seus estranhamentos, e as reclamações que ele faz aí a Deus. Nós vamos ter como título do encontro de hoje: Deus responde àquele que espera e confia. Nós vamos seguir então adiante, e essa nossa percepção ela vai ser bastante significativa, conforme vocês vão perceber. Aí nós temos como chave de leitura dessa parte, que nós vamos perceber, paciência, perseverança e justiça. São 3 palavras que vão nos guiar no nosso encontro de hoje. Para nós começarmos, e aí nós faríamos isso se estivéssemos reunidos presencialmente, ou se estivéssemos fazendo o nosso estudo online, mas como nós estamos fazendo assim, de maneira remota, mas de maneira gravada, eu queria que vocês não deixassem de fazer isso. Que impressões o texto traz a você no momento em que estivermos lendo, ou depois, se você fizer essa leitura desse texto com mais pausadamente, com mais reflexão, que impressões esse trecho do profeta Abacuque te traz, Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine antes da leitura do texto e antes também do nosso estudo, para que já na leitura do texto, o Senhor fale aos nossos corações. Oremos. Nós te damos graça, Senhor, porque podemos nos reunir em torno da Tua Palavra. Sabedores que somos, Senhor, que em muitos lugares abrir uma Bíblia é considerado crime. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos fazer isso aqui onde vivemos, e te pedimos, Senhor, por aqueles que anseiam por uma liberdade para poder ler a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o texto do profeta Abacuque, mesmo vivendo há séculos, Senhor, de nós, possa nos trazer orientação para a nossa vida hoje. Nós sabemos que os anseios do profeta são muito parecidos com os anseios do nosso povo de hoje, e te pedimos, Senhor, que Tu também nos traga um alento, nos traga uma direção a partir das palavras desse profeta, que vem trazer também as Tuas palavras para o povo, que elas possam falar também aos nossos corações, ao coração do povo da Tua igreja, da nossa sociedade também. Nós te pedimos isso com a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O texto-chave desse trecho que nós vamos ler hoje é muito famoso no livro de Abacuque. O justo viverá pela sua fé, retomado depois por pais da igreja, pelos apóstolos, O justo viverá pela sua fé. A gente acaba tendo uma preferência, essa não é, apesar de ser talvez o mais famoso, mas o texto que mais eu gosto de Abacuque ainda está por chegar. Eu vou deixar de surpresa, mas quando chegar eu vou comentar com vocês
tá bom? Nós vamos então partir para a leitura do nosso texto bíblico e vamos fazer essa leitura e bem atentos e fazendo aquilo que eu falei para vocês. Que impressão esse texto traz para vocês, né? Já que Abacuque é um texto que, como a gente tem falado, ele traz muita impressão de que parece que está falando para nós hoje, né? Claro que está falando, mas é porque a realidade que ele vivia com relação a governo, como é que chama, opressão, né, de outros povos, fazem com que nós nos lembremos também de responsabilidades com relação ao tempo de hoje, né? Então, Abacuque 2, os versículos 1 a 5, diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Palavras aí do profeta Abacuque para a nossa reflexão, para a nossa iluminação também. Bom, irmãos, o profeta Abacuque aí está fazendo os seus questionamentos e Deus, a partir daí, começa a respondê-lo, né? Lá no versículo 2, o Senhor Deus disse, e aí Deus vai começar a falar para Abacuque, né? Começa a mostrar o que tem para arrazoar ali com ele com relação a esses tempos e os questionamentos do profeta também. Acontece que esse trecho em que Deus vai responder o profeta, ele está começando com uma atitude de Abacuque, né? E qual é a atitude de Abacuque? Ele pode ver que a situação está ruim, não somente entre seu povo. Quando a gente encontra ali o trecho, e eu vou talvez comentar aqui com uma versão diferente, eu não quero que a gente fique preso a uma palavra somente, né? Nós não estamos fazendo uma tradução direta do hebraico, né? Seria até o ideal, mas eu tenho confiado em versões, e a Bíblia é feita de versões e traduções, né? Mas quando ele fala, vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa, essa é uma outra versão, ele está mostrando que após questionar Deus, ele vai ficar esperando por uma resposta. Eu vou subir a minha torre de vigia. E não só subir essa torre de vigia para esperar Deus responder, mas para olhar amplamente o que tem, né, para se apresentar diante dele, né? Então ele olha entre seu povo, ele olha também nos povos vizinhos, ele começa a olhar a sua realidade em volta, né? Então ele questiona Deus e espera por uma resposta, observando a realidade do que está acontecendo entre o seu povo e também em volta, né? A partir daí, ele começa a se abrir para o que Deus está falando para ele. A partir dessa atitude de Abacuque, nós já temos então também um caminho para traçar em nossa dificuldade. Quer dizer, nós também questionamos a Deus. E o que nós podemos fazer a partir disso que Abacuque faz? O que nós podemos aprender com Abacuque quando somos questionadores, né, diante de Deus com relação a realidades
que se apresentam diante de nós. É normal que nós que conversamos com Deus coloquemos diante dele com sinceridade algumas coisas que não nos estão deixando satisfeitos. Ainda que nós saibamos que a natureza de Deus é perfeita e que ele faz perfeitamente, porque ele sabe o que é o bom no final lá da história, né? Então, como a gente sempre diz, algo que hoje parece ruim para nós, Deus não ter atendido, ou algo ruim que aconteceu, dê graças, porque tudo que Deus faz é bom. Então, Abacuque começa a olhar para a realidade. A primeira coisa que nós temos aqui, veja nessa letrinha A, né, que está aqui no nosso texto, a gente aprender com Abacuque uma coisa: perceber o problema. Então, Abacuque, ele está ali, segundo nós percebemos no texto, vai subir a torre de vigia, vai esperar com atenção. Quer dizer, ele vai perceber o problema nessa vigia. E nessa vigia, ao perceber o problema, não só interna, mas externamente também, na letra B, chega até a letra C, porque ele está nessa torre, aguardar a resposta de Deus com uma atitude digna. Então, nós muitas vezes somos orientados ouvimos isso, né? Eu sei que na nossa igreja nós não aprendemos isso, mas precisamos sempre alertar os irmãozinhos para que não caiam nessa tentação também. Determinar Deus, né? Palavra, tem uma doutrina chamada Palavra da Fé, confissão positiva, né? Que é determinar a Deus, tomar posse daquilo que Deus determinou. Você tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Deus é o Senhor da história, ele determina o momento certo das coisas acontecerem e quais são as coisas a acontecerem na nossa vida. As tuas mãos dirigem meu destino, nós já cantamos assim, né? E quando oramos que se faça a vontade de Deus na nossa vida, nós queremos confiar em Deus e confiar a Deus a nossa vida. Aguardar a resposta de Deus com uma atitude digna, estar na torre como fez Abacuque. Diante dos problemas, sigamos aqui, principalmente dos que parecem não ter saída ou dos que não parecem ter saída, nós somos tentados a desanimar e a perder a esperança, mas Abacuque nos mostra que se entregar não é a atitude correta. Nós devemos esperar as novidades, tendo fé e sendo justos. E outra coisa, meus irmãos, sabendo que Deus, se ele resolver fazer, ele vai fazer no tempo certo dele, né? Nós insistimos, pedimos a Deus, mas colocamos diante de Deus a nossa esperança para que ele resolva a esperança da maneira como ele acha melhor, né? Seguindo aqui no nosso segundo ponto, e aí já entrando na parte da resposta de Deus, nós vemos que o profeta suplica e espera confiantemente a resposta daquilo que somente Deus pode resolver. E aí, retomando o que falamos antes, Deus sabe como resolver, ele sabe até se é preciso não fazer aquilo, né? E no momento certo. Então precisamos estar dispostos a olhar a realidade, interna e externamente, e nos colocarmos pacientes, aguardando que Deus faça o que precisa ser feito no momento certo. Então a pessoa sabe que pelos seus próprios recursos, que na sua visão já estão esgotados, quer dizer, eu já não sei mais o que fazer, não há solução. Eu costumo dizer que algumas vezes nós oramos a Deus pedindo solução para algum problema, e nós mesmos, na nossa cabeça, já pensamos assim, talvez isso vá se resolver dessa forma aqui. Mas se não resolver assim, tem essa outra possibilidade. Mas se não se resolver dessa segunda possibilidade, tem essa terceira. Mas tem essa quarta. Mas se não acontecer, talvez fulano pode me... Aí você tem essas 5 possibilidades. E não acontece nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5. Eu sei que você vai se lembrar disso com alguma situação que já aconteceu com você. E talvez você pense, então agora não tem mais jeito.
E aí aparece uma sexta possibilidade que você nem imaginava e acontece num tempo que você não esperava, mas que dá tudo certo. É claro que é normal nós fazermos planos a partir daquilo que nós pedimos a Deus, mas acima de qualquer plano nosso, nós temos que confiar que Deus é quem dá a palavra final e no momento certo. Então, os nossos recursos se esgotam e nós pensamos, não há mais solução, mas Deus vem com uma solução fora daqueles seus planos. A atitude, então, é manter-se aberto à novidade de Deus, respondendo ao seu questionamento. Isso aí não é mágica, né? Isso é resposta de Deus. É resposta para aquele que se mantém atento, mesmo nos momentos de desespero e de ansiedade. Deus mostra uma solução clara, aberta e pública. Isso aí nós vamos encontrar relendo os versículos 2 e 3. Vamos rever aí? O Senhor Deus disse, olha lá, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Deus tem um tempo para que as coisas aconteçam. Então, uma solução que pode ser vista é real. Pode ser descrita, traduzida em linguagem compreensível por nós, humanos, ou seja, é acessível a todos. Ainda que você passe correndo, você vai conseguir ler, né? Basta que tenhamos os olhos e os corações abertos para o que Deus fala. Vamos dar uma olhada no que Deus diz sobre isso. O profeta Amós, né, fala um pouco também sobre essa realização de Deus na vida do povo, né? Está aí ao lado para que nós possamos acompanhar. Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso faz um paralelo aí com essa escrita nas tábuas, né? Que sejam claras e que sejam visíveis para todos. Olha, deixando claro o que Deus pode fazer para o povo. Mas o que nós podemos falar do tempo de espera pela resposta de Deus? Esse tempo que nós estamos esperando. Porque é angustiante também, né? Você ficar esperando, porque nós, além de saber que Deus vai resolver, Ele pode não resolver da nossa maneira e Ele pode não fazer o que a gente espera, de acordo com as soluções criadas na nossa cabeça. Que podemos falar do tempo de espera pela resposta de Deus? O tempo não sabemos, mas certeza de resposta nós temos. Ela vem no tempo certo, que somente compreende o que tem fé. Cabe a nós mantermos a esperança e a fé no Deus que age na história. No ponto 3, nós vamos falar do novo sujeito histórico. E aí vai entrar um sujeito aí a partir do versículo 4. Lá no finalzinho, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. É uma outra versão para o justo viverá pela fé. As pessoas fiéis, as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas, os justos, né? Bem, irmãos, Abacuque perguntava quem poderia fazer a justiça. Deus denuncia o injusto, fazendo-o vítima das suas próprias manobras, e suscita o justo como exemplo, escolhido para ser o sujeito de uma nova realidade. O perigo é o justo permanecer passivo na opressão do injusto. Quando o justo percebe que está com Deus e é escolhido por Ele, e percebe também, aí não está escrito, mas eu quero anotar, percebe a injustiça daquele que está responsável pela vida do povo, a história muda, né? Ele cria coragem para agir, ele se torna o novo sujeito escolhido por Deus para atuar na história pela iluminação de Deus. As pessoas corretas, o justo, esses viverão pela fé, viverão por serem fiéis a Deus.
Todos têm seus erros e enganos, né? O justo não é alguém perfeito, não é isso que Deus está querendo dizer aqui. Mas é uma pessoa que conhece a Deus, que leva seus preceitos como um compromisso, que ama seu Criador, que deseja ardentemente que o seu reino, o reino de Deus, da justiça de Deus, da forma como nós hoje entendemos Jesus Cristo sendo o nosso Senhor, aquele que vai mostrar para nós qual é a natureza de Deus. Nós queremos que esse reino seja estabelecido entre nós. Então, o justo, aquele que nós dizemos aqui, ó, as pessoas corretas, que vivem de acordo com os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo, de amar o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Esses aí são os que viverão pela fé, por serem fiéis a Deus. Eles subsistirão, eles serão mantidos ali. Essa é uma lição que Abacuque deixa para nós. Por fim, irmãos, o último tópico, a esperança de um mundo novo, né? Desse pequeno trecho do nosso estudo de hoje, Abacuque mostra o escolhido de Deus, que é o justo, que são as pessoas corretas, que vivem segundo os preceitos de Deus. Ele mostra essa pessoa como alguém que não fica somente esperando a ajuda de fora, mas ele traz esperança e necessidade de ação conjunta para a superação das injustiças. É como se nós olhássemos aí, olha o exemplo, o trabalho das formigas, né? Juntas elas realizam grandes coisas. Então, essas pessoas corretas, elas precisam estar unidas. Porque vejam, nós vamos entrar agora no próximo tópico aí, a partir do versículo 5, né, que fala que os babilônios, que são a nação que está assolando aí o povo de Deus, eles serão castigados. E a característica dos babilônios é esse poder militar, poder bélico, que comanda tudo pela força. E que muitas vezes hoje somos enganados. Olha, nós temos força, somos então aqueles escolhidos por Deus. Lê do engano, Deus mostra totalmente o contrário. A força está naquele que ama a Deus e que realiza corretamente a sua vida sendo justo. Palavra viva, meus irmãos, então. Como você vê as respostas de Deus em nossas vidas? Diante das palavras de Deus a Abacuque, como poderá surgir um novo mundo? Como poderá surgir um novo mundo? E aí, lembrando das formigas, lembrando dessa união, lembrando de sermos pessoas corretas, de acordo com a orientação de Deus. E hoje nós temos Jesus Cristo como nosso guia. Abacuque ainda não tinha nem o povo naquela época, mas já estava apontando para aquele justo que viria. Então, diante dessas palavras, como poderá surgir um novo mundo com justiça, com respeito, com amor, com solidariedade e esses sentimentos todos que são acarretados aí a partir dos ensinamentos de Jesus? Nós vamos encerrar a nossa aula aqui, claro, mas se você está em casa, em família, continue aí esse momento respondendo essas perguntas, né? Você pode colocar também aí no YouTube, pode mandar no nosso grupo da igreja, do WhatsApp, essas questões, né? E nós vamos responder, nós vamos debater. Na próxima aula eu posso continuar, né, falando sobre elas também, tá bom? Nós, na próxima aula, no próximo encontro, né, vamos falar sobre os ais, e aí vai entrar a parte 1 dos ais, são divididos os 2 ais, né, e depois vem os cânticos. A vingança e o clamor das pedras. Leiam aí, não é Abacuque 2, de 1 a 5, como está na imagem, né? Abacuque 2, de 6 a 11 agora, tá? Depois nós vamos corrigir essa imagem aí. Mas Abacuque 2, de 6 a 11 é a leitura para o próximo encontro, né? Como tema, os ais, a parte 1 dos ais, a vingança e o clamor das pedras. O livro de Abacuque é bom, né? Que nos faz repetir muito um pensamento de como que vive o povo hoje, né? Nós fazemos muitos pedidos a Deus que nos salve de opressões variadas e nós queremos que essa iluminação do profeta Abacuque também nos ilumine na nossa vida hoje. Um profeta que fala há tantos anos, séculos, mas que nos traz
coragem para pedir a Deus, olhar a realidade, perceber também o que nós podemos estar esperando de errado e nos colocarmos vigilantes, né, e confiantes que Deus pode nos atender no tempo correto. Que você tenha um bom domingo, que as palavras do Abacuque, né, elas possam te trazer coragem, confiança e perseverança para que a justiça chegue no seu tempo correto, que fique na torre, sem esmorecer e confiante no nosso Deus. Bom domingo, Deus abençoe. Nós nos encontramos no próximo encontro, o 5º, para falar da primeira parte dos ais. Então, pegue aí essa leitura, né, a partir do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 11. Deus nos abençoe. Amém.